Bom dia para quem está em casa também pela live, né? Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos entrar na palavra. Esses dias eu tenho falado da importância de estarmos atentos. Como assim atentos? Nós cochilamos bastante, nós dormimos bastante. Eu às vezes vejo pessoas falarem que falta tempo para elas. Nós vivemos num período que o que mais sobra comparado ao passado é tempo. É verdade ou não é? Antigamente o pessoal ia fazer o café da manhã. Como é que tinha que fazer? Ia lá, buscava a lenha, acendia um fogo. Era ou não era? Fazia ali, demorava aquilo. Imagina um dia mais friozinho, úmido. Oh, Jesus, devia ter sido muito complicado esse tempo. Hoje não. Hoje você pega uma chaleira elétrica, 3 minutos você tem um café pronto. É verdade ou não é? Você vai cozinhar o feijão, dependendo da panela, da potência da panela, 8 minutos você tem um feijão cozido. Dependendo da panela, como eu falei, existem várias potências que você consegue ajustar e fazer muito rápido. Antigamente era quanto tempo? 3 horinhas lá no panela de barro. Não é verdade? Era demorado. Você queria comprar alguma coisa que não tinha, você tinha que se programar para o dia que fosse comprar isso. Não é verdade? Hoje nós ganhamos tempo com tudo. Hoje, se você quiser, você compra tudo sem sair de casa. Mas hoje nós jogamos muito mais tempo fora do que antigamente. É verdade ou não é? Mas por que nós perdemos tanto tempo? Porque nós permitimos o sono da negligência. E às vezes esse sono da negligência, ele vem sobre nós. E eu ia pedir para você abrir tua Bíblia lá em Romanos 13, 11. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Existem alguns tipos de sono espirituais. Eu vou pegar uns 4 exemplos de sono de pessoas da Bíblia que dormiu. Sonos de uma igreja que não teve vigilância, na verdade. E eu acredito que o maior ataque, o maior problema da igreja hoje, não é nem o ataque externo do inimigo, do Satanás, do demônio, o ataque externo do mundo, o assédio em si do mundo. Porque o mundo sempre existiu dessa forma, sempre o mundo ele foi um mundo que atraía as pessoas, não é verdade? O mundo sempre ele trabalhou com a intenção de te prender, de te aprisionar, de te arrastar. E sempre foi assim. Por que eu falo isso? A Bíblia diz que o Demas mesmo, ele deixou o Paulo, abandonou o Paulo. O Paulo diz isso, Demas me abandonou porque amou o presente século. Então não é uma característica de hoje, é uma característica já antiga, não é? Que agora eu acredito que ele só é mais aprimorado, ele só se modernizou, mas continua sendo da mesma forma. E o Paulo, ele grita em Roma, ele começa a gritar para as pessoas entenderem, ele fala isso, ó, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora do quê? De despertarmos do sono. Então Paulo começa a pregar isso, a clamar isso. Ele diz lá às pessoas, é hora de despertarmos do sono. Se você olhar, você deve ter um alarme ali para a hora que você acorda de manhã. Tem gente que tem alarme para a hora que busca um filho na escola. Você coloca alarme na hora que você tem que fazer alguma coisa. É ou não é? Não sei com você, mas eu coloco sempre por garantia um alarmezinho para tudo. E às vezes a gente não tem o alarme espiritual, que é para em relação às coisas de Deus. Por que eu também não preciso entender que há um momento que eu preciso realmente despertar? Porque se eu não despertar verdadeiramente, eu vou acabar talvez perdendo aquilo que é o mais importante nesse mundo, que é a salvação minha.
Amém? E a salvação não existe uma segunda chance. Pastor, mas é só a salvação que a gente está correndo o risco de perder? Eu acredito que a salvação é o grande motivo de nós estarmos buscando aqui, não é verdade? Então é a principal de todas as bênçãos. Mas o sono, na verdade, ele vem roubando coisas que talvez pareça hoje para nós pequenos, mas pode trazer grandes perdas para nossas vidas. Eu vou pegar alguns exemplos bíblicos para você. O primeiro exemplo, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia. Eu vou pedir para você abrir aqui, lá em livro... Não, eu vou ler o versículo 12 primeiro. Vamos continuar aqui um pouquinho. Ele diz assim, ó, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, o quê? As obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Quando eu não faço isso, quando eu não entendo que eu preciso realmente acordar, eu permito que as obras da noite ela permaneça, isso vai me roubar algumas coisas. Quando eu falo as obras da noite permanecem, você já teve dias que você precisava de levantar muito cedo e você foi protelando? Já aconteceu isso contigo? Você tinha que levantar 5, quando você vê, você está levantando 6:30 da manhã. Não acontece isso às vezes? Você fala assim, eu vou ficar mais um pouquinho. E a gente fica um pouquinho mais. E quando você fica um pouquinho mais, a tendência é até que você pode dormir, você pode cochilar novamente. Porque você se cobra ali, você acaba demorando um pouquinho mais. E eu poderia passar um tempo aqui falando de alguns exemplos de pessoas que tiveram ali essa fraqueza de dormir. Poderia citar vários exemplos da Bíblia, mas eu vou me ater a alguns, que é importante a gente perceber. Que ele vai responder, inclusive, para nós, por que às vezes nós temos um filho que está complicado, por que nós temos às vezes um casamento que não está bem, por que muitas vezes nós estamos enfrentando adversidades e nós questionamos Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus ele diz, porque você está dormindo o sono da morte. O primeiro lugar que eu quero ler é 1 Reis 3, eu vou ler a partir do 16. Amém? Eu não vou ler todo, eu preciso de um pedaço apenas dessa história para você entender biblicamente. Mas anota em casa e lê totalmente depois em casa as tragédias que aconteceram no tempo bíblico, que elas se repetem com a gente novamente. Essa mulher, por exemplo, que nós vamos ler aqui agora, na verdade a história é assim, havia uma casa, pelo que eu entendo essa casa ela funcionava mais ou menos como um lugar para as pessoas irem lá, terem os filhos e ficarem ali provisoriamente até terem condições de voltar à sua vida normal. Amém? E elas vão, essas duas mulheres eram prostitutas, deixam clara a Bíblia, e as duas vão até Salomão. Por quê, pastor? Porque acontece ali um crime no meio de uma noite, que elas estavam apenas as duas ali naquela casa. E diz assim, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 17. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. 3 dias depois, esta mulher... Deixa eu pegar aqui, que senão não vai. E sucedeu que ao 3º dia depois, 1 Reis 3,18, 1 Reis 3,18, aí ele diz, e sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, olha o horário que ela fez, levantando-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e deitou no seu seio a seu filho, o morto, e deitou no meu seio.
que essa mulher faz? À meia-noite, ela levanta. Eu não acredito que aquele filho faleceu durante a noite, mas eu acredito que aquela mulher devia ter se rolado, deitado sobre ele, talvez um pouquinho mais cedo, e talvez na hora de amamentar aquele filho, ela percebe que o filho não estava amamentando, não estava ali conseguindo sugar. E ela deve ter olhado, percebido, puxa, morreu. O que ela espera um pouquinho mais, quando aquela mulher cochila, ela dorme. E olha só, estava duas mulheres que tinham acabado de gerar um filho, não é? Diferença ali de horas, porque um dia nasceu, o terceiro dia nasceu o outro, menos de 50, 60 horas ali, já estavam com o filho. Como eu disse outro dia, eu acredito que uma mãe, o pai não, eu não acredito que o pai foi lá e olhar um filho uma vez, ele reconhece o filho em qualquer lugar. Eu acho que não. Vocês acham que reconhece? Eu acho que não. Alguns pais, tem uns que são bem, mas a maioria das mães, vocês reconhecem? Vocês que tiveram filhos? Reconheceria teu filho, o bebezinho que você viu, ó, que nasceu, colocar lá no meio dos outros? Para mim é tudo igual. Não é verdade? Você avalia mais ou menos por cima. Tanto que eles colocam a fitinha, né? Para não perder qual que é o seu. Não é? Aí você fala, toda mãe reconhece. Tem mãe que descobre que o filho dela foi trocado com 20 anos depois, quando vai fazer uma doação de sangue, então nem toda mãe reconhece também não. Mas essa mulher em especial, ela percebe que o filho morreu. Só que diz ela que essa mulher trocou esse filho. Que horas? À meia-noite. Por que à meia-noite? É a hora do sono mais profundo. É a hora que realmente a pessoa está num sono pesado. Até a ciência aí diz que o sono entre 10 e 2 da manhã é o sono que mais alimenta a pessoa, é o sono mais pesado de alguém, é nesse período. Então, à meia-noite eu acredito que seja o mais pesado dos sonos. Mas o interessante nisso tudo é que essa mulher espera um momento certo para vir e trocar aquele filho. E você fala, pastor, mas não tem como alguém trocar o meu filho. Você que pensa que não tem como alguém trocar o seu filho. Talvez não troca fisicamente o teu filho, não rouba aquela criança do hospital. Mas tem muita gente roubando o filho das pessoas, traficante roubando filhos, tem muitas mães roubando o filho. Muitas vezes ali até eu não digo roubar, mas você pega ali uma mãe e coloca uma alienação parental, sendo mais direto, não é? A pessoa, de certa forma, alicia a criança contra o pai, contra a mãe. E isso acontece muitas vezes, é muito comum acontecer. A mãe fica falando mal do pai para a criança, o pai fica falando mal da mãe para criança. E quando você vê, teu filho não te obedece, o seu filho não te respeita, o teu filho não te vê mais como deveria ver quem você é. Isso acontece muito. Eu já cansei de ver pessoas até na minha frente, não, o pai dele, na frente da criança, o pai dele não presta, a mãe dele não presta, isso e aquilo. Seu filho está sendo roubado. Ai, pastor, mas eu estava ali vendo, às vezes você está dormindo no sono da morte, você não vigiou para que isso não acontecesse, você não tomou cuidados para que isso realmente fosse evitado. Mas quantas vezes uma tia que você deixa a criança, não vão ficar bravos comigo não, mas quantas vovós, não é verdade, começa a influenciar. Quantas vezes aquela amiga que você chama, que está ali cuidando do teu filho, você sabe como é que ela está cuidando? E às vezes está até aparentemente, colocando assim de um modo natural, parece que cuida bem. Mas às vezes você olha um dia, aquela criança não é como era. A cabeça dela já mudou. Você olha e fala assim, mas não é a criança que me respeitava. Você olha para aquele moleque, você tem medo dele já. Porque ele olha para você com a cara, com a fúria, com o olhar de quem vai te agredir. É teu filho ainda? É o filho que você educou? Pastor, não. Mas em algum momento mudou, não mudou? Você não percebeu. Por isso que você está estranhando agora aquela reação que ele está diante de você. Por isso que você ouve falar, a criança de 15 anos matou a avó, empurrou a avó não sei de onde, fez tal coisa. A avó não esperava aquilo. Mas você sabe por quê? Porque num cochilo da negligência, ela não percebeu que aquela criança mudou. E aquela criança estava mudando. Às vezes estava mudando quando você entrega o celular para ela, não é verdade?
Aí ele fica quieto, pastor, ele cala a boca. Beleza, você colocou um cala-boca naquela criança? Ficou bom para você? Está tranquilo? Tá. Mas e a consequência depois de um tempo que vai vir? De vez em quando a Daniele posta uns vídeos, outro dia eu vi até um da Dani, né, Dani? A menininha agradecendo das histórias da Dani ali. Você vê, a criança criou... É uma criança? É uma outra professora? Tá, pensei que era criança, então estou contando a história errada aqui. Eu achei que era uma criança. Eu ia explicar até isso. Às vezes uma criança cria um apego muito rápido. Graças a Deus a Dani é uma mulher de Deus. Mas e se não for? Quantas vezes um professor? Não acontece isso também? A criança cria um apego? Imagina com o traficante. Ah, mas o traficante não vai gostar. Você que pensa, a criança ela se encanta com coisas pequenas, sabe? Que ela cria um apego. E às vezes nós estamos fazendo como essa mulher. Eu estou dormindo meu sono profundo, eu não estou prestando atenção, não estou cuidando, porque eu estou envolvido com as minhas coisas, eu estou envolvido com a minha vida, eu estou envolvido às vezes com aquilo que eu quero, com o que a minha carne busca, e o diabo já veio e trocou o teu filho. Ah, mas não é só o filho, às vezes é o marido. É o homem que você conheceu lá no namoro? É o homem que você se casou? Ah, pastor, agora ele está muito diferente. Eu brinco, falo assim que o bicho cresce, né? Quando conhece é gatinho, gatinha, agora cavalo, burro, vaca. Não é assim? O bicho cresceu, né? Depois que casou. Não é o mesmo, as coisas mudaram em algum momento. Por que que mudou? Aquele pai que era pegado àquela criança, sabe? A criança era tudo para ele. Agora não liga mais. Alguma coisa mudou, não mudou? Quando que mudou? Por que que mudou? Nós não percebemos isso. Nós não atentamos para aquele momento quando as coisas começam a mudar. E às vezes, quando você vai perceber, aquilo já está transformado. Aí você fala, não, a pessoa não presta. Não é que ela não presta. Faltou o quê? Eu estar vigilante a respeito de alguma coisa. O Paulo estava gritando para Roma, é hora de você despertar. Ah, mas eu não tenho filho, pastor, graças a Deus. Mas você tem um casamento, você tem pai, você tem mãe, você tem parentes. Ah, mas aí é problema dele. Você que pensa, quando o teu irmão tem problema, a responsabilidade passa a ser sua também. Quando um familiar seu não está bem, ele vai te dar trabalho para você. Então, se eu não vigiar, aquilo vai lhe causar problemas amanhã. Então, você falar, hoje já não estou nem aí com nada, é ilusão da tua mente, porque aquilo vai voltar para a tua vida mais cedo ou mais tarde. Pastor, e a criança? O Salomão, com sabedoria de Deus, ele vai e resolve o problema dela. Mas como que essas mulheres perceberam? Ó, 21. Levantando-me eu pela manhã, ó, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava o morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu. Então a mulher havia enganado ela, trocado o filho dela. Amém? O rei vai lá e fala, eu vou cortar no meio, traz uma espada. A mãe, que era malandra, que trocou a criança, ela fala, então nem meu e nem seu. Tá óbvio que não era a mãe. Amém? A outra não, deixa ficar com ela então. Que também não sei que juízo tinha essa mãe, deixa ficar com ela. Não é? Mas para poder a criança viver, ela escolhe essa maneira ali. E o Salomão fala, entrega para ela que essa é a verdadeira mãe. Uma outra situação da Bíblia, está lá em Mateus 13, 24. Vamos lá? Mateus 13, 24. Jesus conta uma parábola e ele fala de uma pessoa que semeava sempre a boa semente. O trabalho bem feito, sabe? Aquilo que você faz com o coração, que você escolhe o melhor. Tem gente que é assim, tudo que ela faz com bom coração, com dedicação. Faz o melhor que tem. Só que aí que está. O sono dentro da história da Bíblia, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Acharam aí? Propôs-lhe uma outra parábola dizendo, olha o que a parábola de Cristo fala. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o quê? Boa semente no seu. Então ele semeou qual semente? A boa. Só que ele semeou no lar a boa semente e ele se retirou. E olha o que a Bíblia diz. Mas o quê? Dormindo
os homens, aí que está o grande perigo. Você viu? O diabo parece que usa sempre uma estratégia. Qual que é o momento que o diabo vai usar essa estratégia? Quando nós estamos... Lembrando que o dormindo, espiritualmente aqui, é aquela distração, o descuido. Quando você descuida, o inimigo vai vir. E aí vai custar, às vezes, muito caro as consequências na sua vida. Uma distração que vem na tua vida. Ô pastor, ali diz que os homens dormiam e quem veio daí? Quem que é o nosso inimigo? O diabo. Só que o diabo às vezes ele não vai vir como o próprio diabo, lá vermelhinho, com um rabão ali, um tridente na mão, né? 2 chifrinhos na cabeça e fala assim, eu sou o diabo. Ele faz isso? Não. Às vezes ele vem em forma de um amigo, familiar, parente. Às vezes vem em forma de um bom negócio, que alguém que você realmente admira, espera, traz. E você fala assim, não, mas aqui é confiável. Não é. Você precisa entender. O inimigo veio enquanto eles estavam dormindo. O Paulo gritou, acordem. Amém? Falou para os romanos. Mas se você continuar olhando a Bíblia, em outros lugares, o Paulo manda também nós despertarmos, nós acordarmos. Nós vimos lá, uma mulher dormiu, trocaram o filho dessa mulher. Você fala, que absurdo, ela não percebeu, não acordou. Às vezes você está cansado, né? Às vezes a pessoa está bem oprimida pela vida e ela não atenta para isso. Só que o diabo está levando coisas tuas. Isso é quando você percebe. Quando você não percebe que teu filho já não está bem. Não é verdade? Tem gente que não percebe. Tem gente que o filho está se tornando adulto. Eu conheci uma mãe, num dos lugares que eu passei em São Paulo, que o filho dela era o chefe que mandava em tudo. Ela não sabia. E ela dizia para mim, pastor, meu filho é uma benção, ele só não veio para a igreja. Mas por que ele não veio para a igreja? Um dia eu perguntei, ela falou assim, não, eu não gosto de sair de casa, pastor. E ele ficava só em casa, não saía. Não saía porque morria se saísse. Você está entendendo? Era por isso que ele não saía. E ela achava que ele era uma benção. E realmente ele era um cidadão assim que conversava contigo, muito inteligente. Mas ela não sabe quem era o filho. Eu não sabia, né, no caso, quem era o filho dela. Você está entendendo? Tem gente que não sabe quem é o filho. Tem gente que você falar para ela, o teu filho é assim, 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 ela fica brava contigo, ela vai virar a cara para você. Se você contar para ela assim, ó, teu filho, a tua filha, alguém. E se o filho então negar, você está perdido, né? Acabou a amizade ali. 30, 20 anos, 15 anos jogado fora. Porque falou a verdade. Porque você não conhece o que você tem. Aí ele diz, dormia nos homens, o inimigo veio, semeou o joio no meio e retirou-se. E aí, quando a erva cresceu, frutificou, pareceu também o quê? O joio vai aparecer em algum momento. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no meio do campo a boa semente? Por que tem então um joio? E olha o que ele diz. Ele disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos ofereceram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o quê? E aí é a verdade. Se você for tentar arrancar agora o joio, muitas vezes você perde o trigo também. Você vai tentar educar uma criança depois, às vezes você ainda perde ela, que ela fica com ódio de você, com raiva de você, não quer mais olhar na tua... É verdade ou não é? Porque agora é pior. Aí você é obrigado a deixar crescer os dois. Aí você tem que conviver a vida toda, pastor. Hoje ele está dependente químico, hoje ele está numa vida complicada, hoje ele está vivendo uma vida errada. E às vezes a gente não percebe. Você viu ali? Esse homem praticamente perdeu todo o tempo da vida dele por causa de um vacilo. Ô pastor, mas ele não teve culpa, mas eu estou tentando mostrar para você que existe sono que ele pode roubar tua família, ele pode roubar teu casamento, tem sono que vai destruir tua vida financeira, vai fazer você perder tempo na tua vida, tem sono que vai arrancar de você o que você tem de mais precioso, e talvez a tua salvação, por causa desse sono, da negligência. E uma outra situação, você vai lá em Juízes capítulo 16, versículo 19,
Esse era o sono que jamais esse homem de Deus ele poderia ter dormido. Juízes 16, 19. Amém? Eu vou pedir só para a Dani, se possível, voltar um pouquinho só no 17, o versículo. Tem como? No 17. Não, no versículo 17. Capítulo é o 16 mesmo. Isso. Algumas vezes o Sansão dormiu no colo de Dalila. A gente conhece a história, não conhecemos? E dormindo no colo de Dalila, muitas vezes ele começou a falar mais do que deveria. E ele começou a expor que ele tinha um pacto, que ele tinha um segredo. Você já vê que ele não deveria ter falado que ele tinha um pacto, um segredo, alguma coisa. Não é verdade? Mas quando você começa a cochilar, a dormir onde não deve, você às vezes acaba falando demais. E é verdade. Tem pessoas que você quer ver ela falar, dá corda para ela que ela vai falar tudo que ela tem. Ô pastor, é a verdade. Mas olha ali, ó. E descobriu-lhe todo o seu coração, disse-lhe: nunca subiu navalha minha, porque agora sou o quê? Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha. Se viesse a ser rapado, ó, ir-se-ia de mim a minha, e me enfraqueceria, e seria como todos os... Tudo bem, agora ele já contou para ela, porque ela fez uma chantagem emocional com ele, disse que ele não amava, se ele amasse. Toma cuidado com essa chantagem emocional, essas pessoas que usam, que ama, que faz isso, que aquilo. Você não pode se deixar levar jamais para esse papo de que porque ama. A pessoa ama hoje, quer dizer que não ama amanhã, e se não amar amanhã, você está lascado. É verdade ou não é? Ah, mas hoje é meu amigo, hoje ele é, e se amanhã não for mais? Agora ele se tornou teu inimigo e conhece mais do que deve da tua vida. Você está entendendo? Eu não falo da minha vida para ninguém. Não gosto. Não gosto. Pastor, por quê? É teu amigo. Hoje é. Você tem inimigos hoje que já foram amigos para você? Eu tenho. Pastor, e agora? Ele está confuso, porque ele continua não sabendo nada da minha vida. Ai, mas é que eu considero tanto. A gente considera, mas amanhã pode mudar. É verdade ou não é? Amanhã pode mudar. E tem amizade que o amigo é só você. Do outro lado não tem amizade. É você que faz, é você que empresta, é você que cede, é você que doa, é você... É verdade ou não é? Aí chega um dia que você fala, mas que amizade é essa? E o dia que você falar não, já acabou a amizade também. Você não é mais amigo. Você só é amigo por causa da sua utilidade. Se você perder a tua utilidade, você não serve mais para nada. Ah, não, pastor, isso aí é ser Caxias demais. Não é não. E a Dalila? A Dalila, eu acredito que não tinha nem tanta maldade em relação a ele, mas ofereceram muito dinheiro para Dalila. Entre o dinheiro e Sansão, o que a Dalila queria? Dinheiro, não é verdade? E aí, o que ele faz, irmãos? Olha lá, ó. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Ela foi lá, armou primeiro: vocês me dão dinheiro, porque depois nem receber também, né? Vocês ficam aí escondidos. Antes ela falava para eles, ó, fica aí escondido que ele me falou. E aí o que acontece, irmão? Eles vêm, traz o dinheiro e olha lá. Então ela o fez o quê? Sobre os seus. Ele não poderia mais ter dormido, porque agora ele tinha descobrido o seu. Você viu? Ele podia cochilar de novo nos joelhos dessa mulher? Não. Mas aí nós vamos e dormimos de novo. Temos o descuido. Ah, pastor, foi só uma vez. Pastor, não é só uma vez. É o descuido. Então ela fez ele dormir sobre os seus joelhos. Tem sono que você não pode, de jeito nenhum. Eu contei que na sexta, na quarta, não sei que dia que foi. Eu era jovenzinho, queria ver um mundial de clubes que ia passar de domingo para segunda, não sei se era 1 ou 2 da manhã.
E eu queria, na escola só se falava daquele joguinho de futebol. Claro que ia torcer para o time de fora, não ia torcer para o time do São Paulo, mas eu sei que era o São Paulo que ia jogar. Quem é São Paulino aí deve saber. Passava de madrugada, era lá, acho que no Japão que aconteceu o joguinho lá. E eu me lembro que eu estava com sono, cansado, eu falei, eu vou encostar aqui um pouquinho no sofá, dormir. Na minha cabeça eu dormi uns 3 minutinhos no máximo, sabe? Aquela sensação que você só piscou, já estava o sol lá fora, perdi. Passei a noite toda esperando aquele negócio. Aí dormi. Já aconteceu isso contigo? Você está esperando alguma coisa aí, dorme. Quando você vê, você já acordou. Quando eu era criança também, uma vez falar que ia levar no circo também. Ia ser no domingo, não sei se era de manhã, o que era. Aí o pessoal ia para outro lugar lá. E eu não acordei. Aí a minha mãe falou assim, eles já foram. Nossa, que o mundo acabou para mim aquele dia. Eles já foram, que ia para outro lugar, né? Você estava dormindo, não quis te acordar. Talvez já aconteceu algo contigo assim, não é? Eles já foram, meu Deus do céu, parece que o mundo desabou naquela hora, e agora? Ela fez ele dormir sobre os joelhos dela. Aí chamou um homem, o que o homem faz? Rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo. Agora que ela já tinha rapado a cabeça dele, raspou a cabeça do homem, retirou-se dele a sua força. 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já tinha o Senhor se retirado dele. Ele estava tão cochilando, que ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele. Aí eu pergunto para você, você sabe se Deus ainda continua contigo? Ah, pastor, eu sou uma pessoa temente. É de verdade? Ainda continua? As tuas atitudes ainda de alguém que Deus está com você? Você ainda se arrepende? Você ainda se sente mal? Você ainda chora por causa de algumas coisas? Ah, não, pastor. Tem gente que às vezes já não liga mais. Não é verdade? Tem gente que imagina, não, essa pessoa está comigo. Às vezes não está mais. Às vezes você está na mesma casa, dentro de um casamento, mas já não está mais. Amém? Às vezes você fala aquele filho, não, esse filho eu conheço. Às vezes você não conhece mais. Já não é mais aquele filho. Já não é mais quem estava ali. E às vezes nós não percebemos isso. Ai, pastor, mas ele é diferente, ele é diferente. Às vezes era diferente, hoje já não é mais. E aí às vezes a gente está só cochilando, está dormindo. E às vezes você não percebe nem que Deus se apartou da tua vida. Mas como é que eu vou saber se Deus se apartou? Talvez o inimigo está tendo facilidade hoje para tocar na tua vida. Você ora, não tem resposta, parece que o milagre está muito distante. Nós imaginamos que nós estamos bem. Que nós estamos bem. E às vezes a gente já despreza aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus é desprezado. E nós não entendemos isso. Mas por que é desprezado? Porque a presença de Deus já se retirou. Aquele temor, aquele respeito já se foi embora. E nós não entendemos isso. Aí você está lá, você pede para Deus, mas Deus olha para você, você não é a mesma pessoa que Ele te chamou, você não tem a mesma dedicação, você já não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para ler Bíblia, mais tempo para orar. E realmente você não está fazendo nada de errado, não está pecando mais. A única questão é, Deus já não está mais ali. Amém? Porque Deus só tem um motivo para estar ali, para Ele ser Senhor da tua vida. Se Ele não é mais Senhor da tua vida, tem um outro Senhor chamado luxúria, vaidade, consumismo, ódio, ira, revolta, mágoa, às vezes orgulho. Orgulho é a pior desgraça que tem na vida de alguém. O orgulho faz você pensar mal, você ter raiva das pessoas, você se super valoriza demais.
Você tem que ter autoestima, mas não a supervalorização. O orgulho faz isso, ele destrói. O orgulho tira a salvação, ele corrói você como traço. E o orgulho ele faz realmente a gente afundar. E a gente não percebe isso. E quando você menos espera, cadê Deus? Já não é mais Deus, é só o homem com o braço da carne. Então toma cuidado. O sono de Sansão, ele nunca poderia nem sequer mais ter cochilado naquele lugar. Amém? Aquilo custou a vida dele. Olha o que aconteceu. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos dele, fizeram ele descer a Gaza, amarraram ele com 2 cadeias de bronze, andava ele moendo no cárcere, e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Nesse intervalo, o Sansão perdeu os olhos, perdeu a vida, perdeu acesso à família dele. Inclusive, ele perdeu a própria vida depois, porque ele dá a vida dele para poder ferir os inimigos dele. E tudo começou com um sono, aonde? No colo da dona Dalila. No colo da dona Dalila. Mas tem o colo também do seu Ricardo, do seu João. E aí por diante vai. A gente fala Dalila ali, mas é homem e mulher em geral. Não é verdade? Que colo você tem dormido? Durma no colo do Senhor Deus. Amém? Não deixe nada te distrair. E o último versículo que eu vou pedir para você abrir agora, você voltar. Vou voltar primeiro em Romanos, capítulo 13, versículo 12. Depois eu vou lá, o último versículo para Efésios, tá bom? Mas vou voltar em Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. A noite é passada. Acharam? Tem um marcador, né? E o dia é chegado. Aí ele fala assim: rejeitemos as obras das trevas. Sansão, ele fez o quê? Ele aproveitou as trevas dali da noite, né? Do escurecer, né? E vistamos-nos das armas revestir de Cristo. O que é as armas da luz? Se você realmente o dia clareou e você quer se levantar, não adianta você ficar ali só coberto um pouquinho porque está frio. Não adianta você ficar ali cochilando só um pouquinho mais, aqueles 5 minutos, porque você vai dormir novamente. Então o que eu tenho que fazer? Já despertar. E o Paulo diz isso para eles. Olha, vamos despertar, é hora de acordar. Se reveste das armas da luz. Aí as armas das trevas ele fala depois, ó, no 13:13. Andemos honestamente como de dia. Está vendo que ele faz uma comparação. Não em grutonarias, bebedeiras, nem desonestidades, dissoluções, contendas, invejas. 14. Mas revestivos de quem? De Jesus Cristo. E não tenha lá, ó, satisfação em sua carne, nem em suas concupiscências. O que é o cuidado? Satisfação. Amém? Ah, pastor, eu tive uma vontade. Quando você cede à vontade da carne, você vai cochilar. Amém? Por que o Sansão dormiu? Por causa das concupiscências dele. Amém? Ele foi lá, permitiu que o sentimento, permitiu que a afeição por Dalila, as palavras bonitas de Dalila, e as mulheres têm essa facilidade, não é verdade? E aí o que aconteceu com Sansão? Perdeu só os olhinhos, não é verdade? O homem que era para ser o herói de Israel se tornou a vergonha de Israel. Terrível, não foi? E ele fala então para nós nos revestirmos de Cristo. Como eu falei, o último versículo, Efésios 5:14. Paulo não gritou só em Roma isso, ele gritou também em Éfeso. Amém? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Quem não achou, você estava em Romanos, Coríntios, Gálatas, aí já tem Efésios. 3 livros após onde você estava. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre, e Cristo te esclarecerá.
Lembrando que aquela parábola do joio foi Jesus que contou para nós. O inimigo vem à noite. O Sansão, o homem mais sábio, teve problema com duas mulheres, que uma dormiu, tendo o filho dela, valores que eram inegociáveis. E o Sansão, que nasceu privilegiado, irmão. Puxa, Sansão. Você parou para pensar como era o Sansão? Era um homem invencível. Não existia exército nenhum capaz de tomar o Sansão, porque a força não vinha dele. Era um homem comum, que a força de Deus se manifestava nele. Então poderia ter 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão. Não existia gente capaz de derrotar o Sansão. Não existia inimigo à altura dele. Mas existia um compromisso. Você não pode descobrir teu coração para ninguém. Mas o dormir dele trouxe essa ruína. Você parou para pensar o que este homem perdeu? Você já imaginou você com a força de Sansão que te tomasse? Imagina como que seria cada um de vocês. Você está entendendo? Aí você vai falar, pastor, é bom, né? Mas Jesus também falou que estaria com você. Não é? E vou mais longe. Um anjo Deus deixou à volta de quem teme a Deus. Não existe inimigo ainda páreo para você. Mas se você não cochilar. Quantas vezes nós cochilamos? Você tinha teu culto? Ai, mas chegou um parente. Dormimos. Amém? Ô, pastor, vai ter jogo. Cuidado. Não é verdade? Tem muitos que deixam para vir. Ah, mas não gosto de jogo, não. Você não gosta, mas tua família gosta. Gosta ou não gosta? Aí a família começa a pedir, não, mas fica aqui só hoje. Culto você tem todo dia, sempre esse argumento. E foi embora, teu culto. Só que do outro lado você tem Deus também que está ali olhando para você. E agora, Sansão? Você vai dormir aonde agora? E a gente fica perdido. Não é verdade? Porque não é só nós dependemos do outro. Do outro lado vai ter uma Dalila, não estou te chamando só pelo mal, estou falando pelas palavras, né? Não, mas fica aí, você está aí, você ajuda, né? Você prepara uma mesa, você faz alguma coisa. Aí você deixa para depois. Sabe aquele que confia? Não, depois eu te levo. Não vai levar, porque depois tem o jogo, aí o jogo está bom demais. A pessoa não vai sair. Você acha que vai? Você já marcou compromisso que não dá vontade de ir de jeito nenhum depois? Eu também já, eu vivo me enrolando nessas coisas. Eu falo, não, eu vou fazer. Aí depois não dá. Aí você tem que ir, porque você deu a sua, mas tem gente que dorme. Então a vida é muito fácil da gente cochilar, tá bom?